Vem cá que eu quero falar contigo agora um assunto muito sério sobre a direção do esporte e todos os jogadores que vão ser dispensados nesses próximos dias e os que já estão aí na lista também, tá? Uma conduta da direção do esporte vem chamando muito a atenção e eu acho que essa, sem dúvidas, é a maior sacanagem da diretoria do esporte com esses atletas dispensados. Claro, eles têm as falhas, eles têm ali as dificuldades, mas o que a diretoria do esporte fez agora é algo surreal. Antes da gente conversar sobre esses pontos, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativar suas notificações e, claro, deixar o seu like aí, que é muito importante. Eu conto com a tua participação aqui todos os dias. Você já sabe, aqui é canal Torcedor do Esporte para Torcedor do Esporte. E a gente sempre segue juntos nessa jornada que é falar todo santo dia do Esporte Clube do Recife, né? Então deixa o like aqui no começo do vídeo, vai, me ajuda aí, por favor. Você não faz ideia o quanto isso ajuda aqui o seu amigo Márcio Constantino. Vamos tratar agora sobre assunto aí de dispensas no Esporte Clube do Recife. Sei que é um assunto que você está interessado, né, nessa limpa que vem acontecendo no Esporte Clube do Recife. Tudo isso que está sendo, nesse momento, é dito, né, as saídas do Matheus Alexandre, né, possivelmente está saindo para o Atlético Paranaense. O próprio jogador, né, o Gustavo Maia, onde o empresário revelou que tem 6 equipes da Série B atrás do atleta, 2 da Série A, e também ali times, né, da Coreia e também do Japão. Outros jogadores também que entraram na lista de dispensa agora recentemente foram o próprio, né, Diplácido, que o Sport decidiu nem continuar, inclusive já tinha dado até indícios lá atrás, ali um mês e meio atrás, quando surgiu a primeira conversa se deveria comprar o Lene Lobato ou não. Na época eu lembro que o Guilherme Falcão disse que sim, o Lene Lobato era um nome interessante. E perguntado, né, sobre o Diplácido, ele apenas, né, se esquivou ali, não deu muitos detalhes do que o Sport pretendia fazer a respeito desse atleta, né? Mas sim, o Lene Lobato, o Sport, até mais ou menos um mês e meio atrás, tinha a intenção de comprar esse atleta, que era algo próximo ali na casa de 12 milhões. Mas, aí você está perguntando, Márcio, qual é a sacanagem que a direção do Sport está fazendo com esses jogadores? Bom, isso aqui é uma opinião muito minha, tá, pessoal? Mas eu quero saber, né, antes de te contar e assim, deixar o meu relato aqui a respeito desse ponto, algum desses 4 jogadores, você acredita que ainda poderia render dentro do esporte? O Lene Lobato, o Gustavo Maia, o Diplácido, o Matheus Alexandre. Vocês acreditam que algum desses jogadores ainda teriam condições de atuar no esporte, nessa Série A? Bom, é importante saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Eu vou conversar com você abaixo aí, tá? Bom, vamos lá. Ao meu ver, tá, pessoal? Eu compreendo, entendo os motivos desses atletas não estarem mais na lista ali, né, de relacionados do Esporte Clube do Recife, mas ao meu ver, existe hoje, né, um ponto importante que a gente precisa discutir, que é o Antônio Oliveira acabou de chegar no esporte e já olhou no Gustavo Maia, um cara, em tese, que não serve, né, para o Esporte Clube do Recife. A direção, né, a equipe técnica ali, né, comandada pelo Antônio Oliveira e seus auxiliares, identificaram em pouquíssimos dias, em pouquíssimas horas, que o Gustavo Maia, em tese, não servia mais ali para o esporte, né? Agora, tudo bem. Cada um pode ter sua opinião, tá? Isso não é problema, não. Cada um pode dizer assim, não, o Matheus Alexandre não serve, o Matheus Alexandre não vem entregando, o Lene Lobato poderia entregar mais, o Diplácido, pelo amor de Deus, né? Gustavo Maia deveria ter mais oportunidades, mas ainda não entregou. Tá tudo bem. Quanto a isso, não tem problema não, tá? O que eu acho, de verdade, a grande sacanagem que a direção do esporte está fazendo com esses atletas é afastar esses jogadores, sabe? Afastar esses jogadores do restante do elenco, pra mim, é uma puta de uma sacanagem, velho. Eu até tinha comentado um pouco sobre isso no vídeo passado e eu quis agora externar esse assunto, sabe? Estender, na verdade, esse assunto, externar falando para você e estender, né, de forma maior em um vídeo. Porque, assim, até pouco tempo atrás, até agora, começo de janeiro, eu lembro que naquele jogo contra o Central, lá em Caruaru, onde Lene Lobato deu a vitória para o Esporte Clube do Recife, o resultado foi 1-0. E depois, outras partidas, o Lene Lobato entregou, entrou em campo, né? Mostrou ali raça, mostrou empenho, dedicação. Outro jogador que também a torcida gostou muito quando entrou foi o próprio Gustavo Maia, né?
que entrou ali, mexeu, teve uma boa movimentação, um jogador que sempre tentava muito chute de fora de área, e isso deixava o torcedor do Sport animado, porque era um cara que tentava, num time que muitas vezes jogadores ficavam se escondendo para chutar a bola. Matheus Alexandre é um caso à parte. Tudo bem, a gente entende, tem um peso do dinheiro em cima do jogador. 9 milhões que colocou nele uma pressão descomunal. E não entregou o que deveria entregar, tá tudo certo. O Di Plácido é um cara que vem desde o ano passado. Teve um período de lesão, mas entrou em algumas partidas, foi importante ali no complemento do elenco, vinha ali participando. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje para a direção do esporte é a seguinte: qual é a punição que esses jogadores precisam sentir nesse momento e precisam passar para ser escanteados e treinarem à parte, velho? Cara, que situação humilhante para jogadores que estavam até um dia desse sendo preteridos ali como titulares, tendo oportunidades e ajudando até com gols e com vitórias. Eu não entendo, sabe? E qual é a imagem que a direção do Sport Clube do Recife nesse momento está passando para o restante dos atletas do elenco do esporte? Imagina um cara que hoje, em alguns momentos entra como titular, em alguns momentos está ali como suplente. Ele fica olhando assim, cara, se aconteceu isso com esses 4 jogadores aí, o que não pode acontecer comigo aqui também? E aí, mais uma vez eu reforço para você, tá, torcedor? Eu não estou discordando da questão deles saírem do esporte. Aí é questão interna do esporte, é questão de opinião sua, é questão de opinião minha. Para eles saírem, tá tudo certo. Agora, o que não dá, velho, é esse tipo de tratamento, sabe? Eu acho que isso é humilhante demais. Colocar os caras para treinarem à parte, diferente do restante do elenco, como se os caras tivessem cometido um erro grave, como se os caras estivessem recebendo uma punição, velho. Aonde é que está o respeito pelos atletas que estavam entregando aí? Nenhum deles, até onde a gente sabe, foi ali, né, responsável por algum ato de indisciplina, por algum ato de questionamento ali do seu caráter, né, como jogador, ou até mesmo, né, como pessoa dentro do Sport Clube do Recife. Cara, eu tô muito chateado, eu tô muito indignado com isso, sabe? Porque, assim, tá tudo certo. Podem sair do esporte, a direção pode dispensar, pode mandar emprestar, pode vender, pode fazer o que quiser, velho. Agora, tratem as pessoas com respeito e com humanidade, com dignidade. Isso, para mim, é mais uma dos modus operantes dessa atual direção do esporte. É que simplesmente quando descartam, quando não precisam, jogam fora como lixo qualquer. E isso não pode acontecer, velho. Esses jogadores que aí estão, tudo bem, não estão entregando aquilo que tem que entregar, mas deixa os caras treinando com o elenco, velho. Deixa os caras ali participando, integrado. Cara, imagina, se coloca na posição de um jogador desse, velho. Se coloca na posição de um Gustavo Maia, de um Leno Lobato, que até um dia desses estavam jogando como titular, estavam fazendo gols ali importantes, dando vitórias para o esporte, e do nada ficam olhando pelo muro ali, um time treinando lá do outro lado, e eles aqui treinando em separado, velho. Que situação mais desgastante com o elenco, com todo mundo ali. Isso tá muito errado, sabe? Essa questão chega a ser ali um ponto de humilhação, velho. Chega a ser um ponto de humilhação. Se eles fizeram alguma coisa errada e que precisam ser afastados do restante do elenco, venham a público, se caso eles tiverem feito algo muito grave. O que eu duvido muito, sabe? Porque não surgiu nada, ninguém falou nada. Agora sim, sabe? Fica claro que o Sport Clube do Recife hoje tem à frente ali diretores que não sabem tomar posições, não sabem conquistar o elenco, prometem e muitas vezes não cumprem. Até mesmo para o torcedor. Qual é a imagem que vocês estão passando da instituição Sport Clube do Recife para fora dos portões da Ilha do Retiro, velho? Sabe? Mais uma vez eu repito, torcedor. Não tem problema algum eles saírem do esporte, não. Ou até mesmo serem ali negociados com outras equipes, não adquirirem o valor do Leno Lobato, que é 12 milhões, e também do Di Plácido, tá tudo certo. Mas por que escantear esses caras? Por que colocar eles para treinar em separado, velho? Que humilhação, sabe, velho? Que falta de respeito com o atleta, com o cara que tava ajudando o Sport Clube do Recife. Bom, eu quero saber a tua opinião, sabe? Eu quero saber o que é que tu pensa, porque isso me deixou assim, isso vem me deixando tão angustiado, sabe, velho? Isso vem me deixando assim com o coração tão, pô, velho, os caras não merecem isso, sabe? Não merecem, não merecem. Eles vão sair do esporte, tá tudo certo, não vão ficar. O Gustavo Maia vai sair para alguma equipe, o Matheus Alexandre provavelmente vai para o Atlético Paranaense, o Di Plácido vai voltar para a equipe dele lá e o Leno Lobato a mesma coisa.
Agora, treinar em separado, velho, treinar afastado como se tivessem cometido um crime dentro do esporte, eu acho que isso tá muito errado, sabe? Agora, claro, torcedor, eu quero tua opinião aqui. Deixa tua opinião nos comentários, que isso é muito importante. Eu gostaria muito de ouvir. O que é que tu acha? Tu acha que essa conduta da direção do Esporte Clube do Recife tá correta? É a melhor a se fazer? É afastar os caras ali do restante do elenco, colocar eles para treinar em separado? Bom, esse foi o meu desabafo, tá? Mas eu queria saber muito a tua opinião aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, deixa o teu like. Seguiremos sempre juntos. Grande abraço, torcedor.